Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu venho conversar com vocês sobre o primeiro livro que eu recebi na caixinha das Histórias Irresistíveis, o novo clube de assinatura da livraria online 2 Pontos, que eu assinei agora. É a terceira caixa do clube todo, eles começaram em maio de 2021 e agora em julho eles mandaram pra gente esse livro aqui, que se chama O Verão em que Mamãe Teve Olhos Verdes. É um livro da Tatiana Tsibuliak, que é uma escritora da Moldávia. Ela nasceu em Chisinau e escreve na língua romena. E o livro veio nessa edição maravilhosa, com essa sobrecapa linda, mas a capa original dele também é muito bonita. Ele vai ser lançado nas livrarias comuns em setembro, com essa capa aqui. E eu, se fosse vocês, eu ficaria de olho nessa pré-venda, porque esse aqui é um livro maravilhoso, já vai concorrer a vários Oscars no final do ano, porque que livro incrível! Sabe aquele livro que realmente é um vira-página e cumpre a sua proposta? Porque a proposta desse clube aqui não é só trazer livros inéditos no Brasil ainda. Ele também busca mandar para os seus assinantes um livro que você possa ler sem parar. E realmente é um livro bem adequado para essa caixa, porque ele chegou ontem, hoje é dia 10. Ele chegou ontem, dia 9, de manhãzinha. E eu comecei a ler ele depois do almoço e terminei depois da janta. Então eu passei praticamente a tarde toda lendo o livro e valeu muito a pena, valeu tanto a pena. Ele é um daqueles livros com capítulos curtos, bem curtinhos mesmo, a maioria tem 2 páginas ou menos, tem uns que são só compostos por uma única linha. Então é realmente um livro que vai fazer você ler muito rápido, compulsivamente. Você vai falar, mas eu vou ler mais um capítulo agora, depois mais um, e aí nesse ritmo você termina o livro, que é muito bonito. Pensem num livro bonito mesmo. E não é uma história pesada, apesar do que sugere a sinopse. É um livro que, na verdade, traz muito conforto e aquece o coração. Se você busca por um livro que acalente o seu dia e que faça você ir dormir um sono leve... Sono leve não, um sono bom, né? Sono leve é aquele lá que a gente acorda fácil. Mas, enfim, você vai se sentir bem depois de terminar de ler esse livro, porque ele, acima de tudo, ele passa uma boa mensagem, apesar de ser, no fundo, uma história triste. Só que não interessa a história que ele conta, o que importa é a forma como essa história foi contada, que é o ponto alto desse livro, a escrita da autora. Mas antes de aprofundar mais no livro, eu quero mostrar para vocês os detalhes da sobrecapa mesmo. Porque, afinal de contas, quem assina o clube, para quem ainda não conhece, né, vai ficar legal de conhecer. A sobrecapa se transforma em um pôster, muito bonito, aliás, que traz aqui os olhos verdes da mamãe, a protagonista do livro. E aqui tem conteúdo exclusivo sobre a obra. É realmente uma edição maravilhosa. Eu vou manter a minha assinatura porque eu gostei demais dessa primeira experiência. E eles fizeram uma coisa bem legal que eu achei, que está aqui na orelha da sobrecapa, que se chama Afinidades Eletivas, onde está dito o seguinte: se este livro aqui fosse uma diretora de cinema, ele seria Agnes Varda. Se fosse um filme, seria Mia Madre Nanni Moretti. Se fosse um pintor, seria o Egon Schiele. Se fosse uma música, seria Cure for Pain, da banda Morphine, que foi a música que vocês escutaram na abertura desse vídeo, se tudo der certo. E um passeio, Mercado de Pulgas. Então, para você que conhece cada uma dessas referências, talvez você se anime em ler esse livro com base nelas. E eu vou contar para vocês a história também, porque a sinopse é muito interessante. Quando esse livro aqui começa, o nosso protagonista e narrador em primeira pessoa, o Alex, está saindo de uma instituição para jovens problemáticos. E ele está saindo para as férias de verão. O plano dele era ir com os amigos dele, o Jim e o Calo, para Amsterdã e ficar com várias prostitutas e usar droga. Esse era o sonho dele desde que ele era um pouco mais novo. Só que esses planos dele foram cortados pela mãe, que decidiu fazer ali um suborninho para ele ir junto com ela para uma viagem para o litoral da França. A questão é a seguinte: ele odeia a mãe dele. E a mãe dele meio que ignora esse desprezo e isso faz com que ele a despreze ainda mais. Eles nunca tiveram uma relação muito boa, ele só aceitou ir com ela para essa viagem porque ela prometeu que ela ia dar um carro para ele e ajudar a falsificar os documentos para ele poder dirigir. E com isso dá para intuir que ele não tem ainda seus 18 anos, mas ele já é quase um adulto quando esse livro começa. E aí
ele vai narrar esse verão, como foram essas férias. Porque durante esse período em que ele passou com a mãe dele, ele mudou um pouco a forma como ele via ela e a relação dos dois também se consertou. Porque existe um motivo para ela ter chamado ele para ir com ela nessas férias. Ela insistiu, não foi à toa, não é porque agora eu quero dar atenção para você. É por isso, mas existe um porquê por trás disso. E você vai ter que ler o livro para descobrir. Logo antes da metade você já recebe essa informação, mas como na sinopse não tá falando, eu prefiro não arriscar e não contar, porque pode ser spoiler para alguém. Mas é um livro sobre isso, sobre essa relação de mãe e filho se reajustando depois de tantos percalços. Nenhum dos dois teve uma vida muito tranquila. Pra mãe, foi ruim porque ela casou com um cara que espancava ela e que era um imbecil, e perdeu ainda a filha de 4 anos, a filha pequenininha, e essa perda também atingiu profundamente o Alex, que era o irmão mais velho, e tinha uma conexão muito forte com a irmãzinha dele, e a gente não chega a saber direito como é que ela morreu, mas me parece que ele sentiu uma certa culpa pela morte dela. E é claro, a mãe também sentia, todos eles sentiam culpa. E durante esse processo de luto, ela ficou tão confinada dentro de um quarto que ela passou a ignorar o Alex por um bom tempo. E aí ele se sentia tão ignorado, desprezado, invisível, que ele acabou surtando e desenvolvendo vários problemas lá na frente. E durante o resto da vida ele teve que lidar com os resquícios dessa infância difícil. E devido a esses surtos dele, a gente logo sabe que ele é um narrador não confiável. Não que isso vai influenciar muito a história, mas isso justifica o porquê, por exemplo, da gente não ter muito diálogo direto dele com a mãe. Ele conta às vezes, mamãe disse isso, isso, aquilo, mas a voz dela direta raramente aparece. E ainda assim, ela é uma personagem espetacular, muito bem construída, a minha preferida do livro, porque ela tentou amar ele da forma como ela pôde, só que ela também se viu numa situação em que ela não podia fazer muito nem por ela e nem por ninguém. E ele também teve a reação esperada, depois de não receber nenhum amor, nenhum tipo de tratamento, como que ele ia lidar com isso? Como que ele ia seguir com a vida? Então lá no fundo você entende muito bem a motivação por trás das sensações que os personagens têm. Você entende o fato do Alex odiar a mãe, até um certo ponto, porque ele não odeia ela o livro todo. Depois desse verão, ele passou a apagar esse ódio gradualmente. Porque foi um verão muito importante, por isso que leva o título do livro. E a mãe também, você entende por que ela tratou o filho dessa forma, porque foi a reação dela, não foi de propósito. Nenhum dos dois construiu essa relação ruim porque queriam. Foi o que aconteceu, foi o que a vida talhou, foi o que a vida fez com que acontecesse. Só que nunca é tarde para mudar, nunca é tarde para encontrar um momento feliz, nunca é tarde para resolver essas pendências. E é isso que o livro mostra. Durante esse verão eles vão ficar mais próximos, vão ouvir mais um ao outro. É um livro muito bonito mesmo. E pode parecer uma história pesada pela forma como eu estou contando, mas não é, porque a autora suaviza todos os aspectos da história que poderiam ser mais fortes emocionalmente falando. Então, é um livro inteiro levado numa escrita poética várias vezes, cheia de epítetos. Eu vi alguém falando isso, essa palavra existe, gente, ou eu estou inventando. Mas é cheio de metáforas, cheio de descrições maravilhosas. Tem vários capítulos compostos de uma única frase em que ele fala dos olhos da mãe dele, que era a parte da mãe que ele sempre achou bonita e que, mesmo quando ele não gostava dela, ele sempre reconhecia que os olhos dela eram lindos. E a primeira vez que ele fala sobre isso, ele fala, os olhos de mamãe eram um erro, porque destoava do resto dela. Só que essa visão passa a mudar, e você vê isso nos capítulos dos olhos. Então depois ele fala, os olhos de minha mãe eram um resto de uma mãe bonita. E a frase mais bonita do livro, ou pelo menos a que mais me marcou, foi uma em que ele disse o seguinte, os olhos de mamãe eram o desejo de uma cega realizado pelo sol. Ele está falando da avó dele que ficou cega, e que dizia sempre para ele que quando o sol nasce, a gente tá vendo isso, a gente pode fazer um pedido porque ele vai se realizar. E aí, por isso, os olhos da mãe dele refletiam isso. É uma cena muito bonita e ela é construída com uma única frase. Então essa autora tem uma potência, tem uma força para construir as histórias que é muito grande. Esse é um livro bastante cotidiano, é um livro bastante mundano, com personagens humanos, cheio de falhas. Ela esquece todo o maniqueísmo, não tem alguém que seja muito bom ou alguém que seja muito ruim. Mesmo o protagonista, cheio de defeitos, o tempo todo ele
A gente sabe que ele recaiu nas drogas mais adiante, porque ele não fica o tempo todo falando só do verão. Ele volta nas memórias de infância e avança no presente, porque ele está escrevendo esse livro aqui agora por orientação de um psiquiatra, quando ele já tinha se tornado mais velho, se tornado um grande pintor, então ele conta que mais tarde ele recaiu nas drogas, que ele virou uma pessoa meio arrogante, ele não tratava ninguém muito bem, mas você entende desde o início do livro por que ele é assim. É um livro onde as motivações por trás dos comportamentos dos personagens são muito lúcidas, são muito claras. Você entende todos eles e você gosta deles por isso, porque você compreende, você ouve e em vários momentos você até se identifica com algumas coisas, com uma frase ou outra. Pode ser que você não se identifique com o personagem todo, mas pelo menos com um momento do livro, com um capítulo, uma cena bonita, uma lembrança, você vai se identificar. Porque a autora fez o livro para isso, né? E esse é o primeiro livro dela, detalhe, é o primeiro livro que ela escreveu é esse daqui. E já tem uma força narrativa muito grande. Nas primeiras 100 páginas eu jurava que isso aqui ia se tornar um favorito da vida, porque é muito bem escrito. E tem hora que dá vontade de chorar, de tão bonito que é. Só que o problema é que a lágrima nunca chega a cair. Se eu tenho uma reclamação com esse livro é essa. Ele te move muito até um certo ponto. Faltava só um empurrãozinho para ele te arremessar no abismo. Mas ela prefere não te manipular com sensações fortes ou controladas, artificiais, que geralmente você vê em outros best-sellers, que são feitos para arrancar lágrimas de quem tá lendo. Ela prefere fazer uma história mais simples, mais bonita, não tem uma grande cena, um desabamento emocional, uma lavação de roupa suja, ela nunca vai fazer uma cena assim. Eu fiquei esperando por isso, porque eu acho que é o meu lado brasileiro barraqueiro que esperava, assim, uma coisa, assim, uma cena mais, tipo, dele despejando tudo que ele sentiu o resto da vida, a vida toda. Eu esperava que a reconciliação fosse se dar através disso, de momentos impactantes, um falando pro outro o que sentiu em relação ao outro durante toda a vida, mas não foi assim. Foi de uma forma muito mais simples, muito mais delicada. Eles se reconciliaram através de pequenos momentos, indo lá na feira comprar antiguidade, comprar velharia, lembrando de histórias que nunca aconteceram, fazendo passeios que eles nunca mais poderiam fazer em nenhum outro momento, porque ele escolhe o caminho da simplicidade, da delicadeza, ao invés de tentar te assaltar e te extorquir sensações mais fortes, enfim. Por isso que eu digo que ele é um livro que acalenta as pessoas, porque é um grande abraço ler esse livro, você se sente confortável o tempo todo. E você quer saber mais sobre os personagens, e você gosta de ler a narração do Alex, ele é um personagem incrível, um dos melhores desse ano, inclusive, ele tem muita chance de ganhar o Oscar de melhor protagonista no final do ano. E eu digo pra vocês o seguinte, quando eu terminei de ler o livro, eu fiquei pensando nele, escrevi uma resenha no Instagram, e eu queria ler de novo. Eu queria ler de novo porque eu fiquei com saudade. E quanto mais eu pensava no livro, mais ele crescia dentro da minha memória. Quando eu terminei de ler, eu falei, bom, eu vou dar uma nota 4, porque ele não me comoveu tanto quanto eu esperava. Mas eu acho que ele talvez mereceria uma nota maior do que 4, porque ele me comoveu de uma certa forma, mesmo que não como eu esperava. Mas me comoveu, e isso já é o suficiente. Já me deixou muito melhor do que eu estava antes de ler. Então, só por isso já valeu a pena. E não vá pensando que é um livro triste, não, tá? Ele é um livro que muitas vezes vai te fazer rir. Porque o Alex narra as coisas de uma forma tão... Quando ele começa o livro, ele fala tão mal da mãe dele, só que ele fala de um jeito que é quase bonito. Falando mal da mãe dele. Ele fala que ela tem cara de pão inchado e várias outras pérolas, sabe? Olhem a primeira linha do livro. Naquela manhã em que a odiava mais do que nunca, mamãe completou 39 anos. Era gorda e baixinha, burra e feia. Era a mãe mais imprestável que já havia existido. É pesado isso. Muito pesado. Só que você vai lendo mais coisas, você vai lendo o resto do parágrafo, e ele vai descrevendo ela com um bom humor, com um senso de humor, e os personagens à volta dele também compartilham desse mesmo senso para fazer piadinhas e tiradas sarcásticas e tudo mais. Então o livro todo é repleto, espalhado desse tipo de alívio cômico, que eu acho que vem a calhar sim, porque se não tivesse, seria uma história muito, muito depressiva. Se fosse escrito por qualquer outra pessoa, esse aqui seria um livro triste, livro deprimente, livro que deixa você mal de cabeça. Mas a força dele não é essa. A força dele é positiva e é poética.
É um livro maravilhoso, gente. Eu ainda tô na dúvida se eu mantenho minha nota 4, 4,5, subo para 5. É uma escolha muito difícil, porque ao mesmo tempo em que eu esperava que ele tivesse me feito chorar, eu entendo que a forma como ele foi desenvolvido foi a melhor possível dentro das expectativas da autora e do que ela pretendia construir de fato. É um livro lindo, gente, lindo mesmo. Se vocês tiverem a chance, comprem. E vai ser lançado logo logo. A editora já anunciou, então eu acho que não tem problema eu falar aqui desse livro, não é spoiler da caixinha, enfim. E antes de encerrar essa resenha, eu vou pegar aqui o marca-página que a gente recebeu na caixinha, que tem uma ficha do livro atrás. Eu achei isso incrível, eu não mostrei pra vocês no unboxing, mas foi porque eu não vi, né? Aí tá aqui, o livro, né? Quantas estrelas você dá? O máximo é 5. Eu dou 4, mas poderia subir pra 5 em um futuro próximo, porque ele tá crescendo na minha cabeça. Eu primeiro dei 4, depois subi pra 4,5, pra ir pra 5 é uma questão de tempo. O autor, Tatiana Tsibuliak, editora Mundarel, número de páginas 240, ano da leitura 2021, me lembrou as férias que eu tenho com a minha família, os bons momentos, os pequenos momentos da vida, personagens favoritos, mamãe e Alexi, páginas pra voltar, puxa vida, eu tinha separado um arquivo só com as páginas onde eu queria voltar. E são muitas, na verdade. Talvez o livro todo é um livro para se voltar quando você está precisando de um consolo, de um conforto. Indicaria para várias pessoas, todo mundo na realidade, mas para citar nomes, né? A minha avó, eu acho que ia gostar muito. O meu pai também, eu acho que ele ia gostar. E a Laura do Literapia e uns Buquês, etc. A Érica do Templo Literário. E minha mãe também. Acho que ela ia gostar desse livro se ela fosse tentar ler. É um livro, na verdade, um pouco difícil de não gostar. Você pode até não achar grandes coisas, mas achar ruim, eu acho um pouco difícil e até um pouco chato da sua parte, porque é um livro muito bonito, muito bonito, muito bonito. Uma delícia de se ler, tá? Vou guardar aqui em casa com muito carinho. Muito obrigado, Livraria 2 Pontos, por essa caixinha maravilhosa. Vou continuar assinando sim e trazendo os unboxings e resenhas aqui pra vocês. Tá? Vou ficar por aqui hoje, vejo vocês em outro vídeo e até a próxima. Tchau!